Vamos lá, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos fazer aqui agora a resolução dos exercícios da prova. Vamos lá? Bom, pessoal, vamos lá. O primeiro exercício está aqui. Não está na mesma ordem, provavelmente, né, não está na mesma ordem que vocês fizeram, porque o sistema ele embaralha as questões, né? Mas eu vou apresentar aqui as questões na ordem que eu fiz, tá bom? Então vamos lá. Tem um exercício aqui que diz assim: um carro movendo-se a 36 quilômetros por hora é mais veloz do que o outro a 15 metros por segundo? Justifique sua resposta mostrando os cálculos. Então vamos lá. Aqui tá, vou pegar a minha caneta aqui, né? Deixa eu ligar primeiro a minha mesa aqui. Vamos lá. Nós temos lá então, vamos ter que comparar 36 quilômetros por hora. Tem que ver a comparação com 15 metros por segundo, o que é mais veloz. Nós podemos fazer o seguinte: vocês reparem que a unidade aqui é quilômetros por hora e aqui a unidade é metros por segundo, né? Eu não posso simplesmente olhar para o 36 comparar com o 15, porque numericamente 36 é maior que 15, mas as velocidades não estão na mesma unidade, certo? Então não dá para fazer a comparação, eu tenho que fazer uma transformação primeiro. Vocês lembram que para a gente fazer transformação de quilômetros por hora para metros por segundo, nós já aprendemos que nós temos que fazer a divisão por 3,6. E quando a gente faz o contrário, a gente tem que fazer a multiplicação por 3,6. Eu já mostrei por quê, né? Fazendo a transformação de 1 km por hora, que dá 3,6 metros por segundo, que 10 km por hora dariam 36 metros por segundo. Aliás, o contrário, 36 km por hora dá 10 metros por segundo. A gente vai ter que fazer a mesma transformação aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Esse 36 aqui, como ele está em quilômetros por hora, vamos dividir por 3,6. Vamos lá. 36 quilômetros por hora dividido por 3,6. Tem uma casa decimal, aqui tem que ter uma também, para poder desprezar as casas decimais aqui, as vírgulas, né? Vou pegar o 36, cabe 1, dá 36, sobra 0, eu tenho que baixar esse 0, 0 dividido por 36 é 0, 10 metros por segundo. Pronto, agora eu já posso fazer a comparação, olha lá. Será que esse carro a 36 km por hora é mais rápido que um outro a 15 metros por segundo? A resposta é não, né? Por quê? 10 metros por segundo é menor do que 15 metros por segundo. Agora eu poderia ter feito por aqui também, ó, transformando 15 metros por segundo em quilômetros por hora. Então vamos pegar aqui, ó, o 15, e aí nesse caso, como é de metros para quilômetros, então é nesse sentido aqui, ó, é multiplicação, vezes 3,6. 6 vezes o 5 é 30. 6 vezes 1 é 6, com mais 3, 9. 3 vezes 5 é 15, 1 aqui. 3 vezes 1 é 3, com mais esse 1 aqui, 4. Somando 0, 14, 5. Nós temos uma casa decimal, uma casa decimal. Ou seja, agora nós podemos fazer a comparação, né? 36 km por hora é menor do que 54 km por hora. Beleza? Então está aqui a justificativa com cálculos. Então a pergunta é: um carro movendo-se a 36 é mais veloz que outro a 15? Nós vimos que a resposta é não. E a justifica está aqui, a justificativa, né? Justificar por que não está nesses cálculos aqui embaixo. Beleza? Se você fez só um desses, se você fez só esse lado aqui, ou só esse lado, ok, está correto. Vamos para a próxima. Próximo exercício, ele diz assim: um atleta correu 1.200 metros em 4 minutos. Qual a sua velocidade média? Bom, vamos lembrar primeiro da fórmula que a gente usa para calcular a velocidade média. Ela é assim, ó. Velocidade média é a distância pelo intervalo de tempo, certo? Então vamos ver ali, qual é a distância percorrida pelo carro? A distância, o ΔS, é de 1.200 metros, né? Tá aqui, ó. E o tempo?
o intervalo de tempo. O intervalo de tempo está aqui em cima também, 4 minutos. Ok? Bom, para ficar no padrão primeiro, a gente fazer o cálculo direitinho, vamos transformar tudo para o sistema internacional. Verifica que, dá para ver aqui ó, que a distância já está no sistema internacional, 1.200 metros, mas 4 minutos não está. Tempo no sistema internacional de unidades nós medimos em segundos. Então nós vamos ter que transformar esses 4 minutos em segundos. Lembrando que 1 minuto tem 60 segundos. Aí a pergunta é, 4 minutos tem x. Como do 1 para o 4 são 4 vezes, né? 4 vezes, daqui para cá também tem que ser 4 vezes. Então vamos multiplicar o 60 por 4. Multiplicando o 60 por 4, que é o mesmo que fazer aqui multiplicação cruzada, né? Você vai ter então um tempo de 60 vezes 4, 240 segundos. Então aqui, ó, no tempo, são 240 segundos. Certo? Agora a gente vai fazer, agora dá certo aqui, né? Agora a gente vai fazer o cálculo da velocidade média. Vamos lá. Velocidade média, então, é o ΔS pelo ΔT. E nós temos, então, uma velocidade média de 1.200 metros dividido pelo tempo, que é de 240 segundos. Posso cortar já zero aqui, né? Para facilitar a vida. 120 dividido por 24. Vamos lá, vamos fazer aqui no canto, ó. 120 dividido por 24. Não dá para pegar o 12, eu tenho que pegar tudo. 120. 120, se fosse 10, aqui daria 240, né? Então, a metade, 5. 5 vezes 4 é 20. 5 vezes 2 é 10, com mais 2, 12. Sobra 0, termina aqui. Então, nós temos que 120 dividido por 24 é igual a uma velocidade média de 5.200 metros por 240 segundos. Então, é metros por segundos. Vamos ver se tem 5 metros por segundo lá na resposta? Vamos lá. Letra A, 5 metros por minuto? Não, é metros por segundo, né? Quilômetros por segundo? Também não. 18 km por hora? Mas aqui está em km por hora, né? Aqui está em metros por segundo, também não é. Essa aqui a gente já descarta. E a letra E também a gente já descarta. Tá? Então está descartada essa aqui, está descartada essa daqui. Essa aqui é km por segundo e essa aqui é metros por minuto. Agora essa aqui está em km por hora. Será que 5 metros por segundo dá para transformar em km por hora? Para isso a gente vai multiplicar, né, por 3,6. Então vamos pegar aqui ó, o 3,6, vamos multiplicar pelo 5, que é o que a gente quer transformar. 5 vezes 6 é 30, 5 vezes 3 é 15, com mais 3, 18. Uma casa decimal, uma casa decimal. Ou seja, 5 metros por segundo é o mesmo que 18 quilômetros por hora. Olha lá a resposta. Está aqui, né? Então a gente vai anotar essa questão aqui. Beleza? Vamos para a próxima. Próxima questão diz assim: um cavalo com velocidade média de 15 metros por segundo leva quanto tempo para percorrer 360 metros? Vamos fazer as anotações aqui. Nós temos aqui uma velocidade média de 15 metros por segundo. E nós temos ali 360 metros, que ele diz que é o que ele percorreu, né? Ele percorreu, então isso é distância, ΔS. E aí ele pergunta aqui, ó, leva quanto tempo? Ele quer saber qual é o intervalo de tempo. Beleza? Eu tenho aqui duas informações e uma que eu preciso. A fórmula a gente já conhece da velocidade média, que é ΔS sobre ΔT. Nós temos a informação da velocidade média, que é 15, e já está no sistema internacional, né? O 360 metros também está no sistema internacional, não precisa transformar. E o ΔT nós vamos encontrar. Eu vou passar para cá, né? Passar para cá e vou passar o 15 dividindo. Então, na verdade, a gente vai trocar os dois de lugar. O ΔT passa multiplicando e o 15 que está multiplicando passa dividindo. A gente vai ter isso aqui. Agora vamos fazer a divisão. 360 dividido por 15. Se eu pegar aqui o 36, cabe duas vezes, né? E 2 vezes 15 é 30. E aí, na subtração, sobra 6. Vou baixar o zero aqui, 60. 60 a gente sabe que o 15 cabe 4 vezes, né? 4 vezes o 15 é o 60. Sobra nada, a resposta está aqui. Ou seja, o tempo que levou foi de 24. 24 o quê? Se eu usei tudo sistema internacional, a resposta também é sistema internacional. O tempo, então, é em
segundos. 24 segundos. Vamos procurar a resposta? 5 segundos não, 15 segundos não, 1 minuto não, 24 segundos. Aqui é a minha quarta alternativa. E a última ali está 36 segundos, que também não é. Beleza? É isso. Vamos para a próxima. Bom, essa questão aqui é bem facinha, né? É só a gente lembrar da fórmula para a velocidade média. Ele diz lá, assinale a alternativa que mostra corretamente a fórmula para o cálculo da velocidade média. Eu coloquei várias alternativas aqui, todas atrapalhadas, embaralhadas e também erradas, algumas bem erradas, né? Por exemplo, a primeira, velocidade média é igual à variação da velocidade pelo tempo? Não. Variação da velocidade pelo tempo, na verdade, é a aceleração média, não velocidade média. Então, essa primeira aqui está descartada. Opa, essa está fora. Segunda, velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT? Opa, ΔS sobre ΔT. Espaço pelo tempo. Quantos metros em cada segundo a gente anda, a gente tem uma velocidade média. Então, pronto, já está aqui. A alternativa correta é a segunda. Depois nós temos SM, posição média, igual a variação da velocidade pelo tempo? Não, de jeito nenhum. E aí, tempo médio? Não, a gente não viu isso, né? ΔV sobre ΔS também não dá. Mesmo que passe multiplicando para lá, não vai dar certo essa fórmula. Essa aqui também está fora. Então, nós temos aqui a alternativa B como a correta. Beleza? Só isso. Vamos para a seguinte. O exercício está aqui. Esse exercício está aqui e diz assim. A tabela a seguir indica a posição de um automóvel movendo-se em linha reta em função do tempo. Qual é o valor da velocidade média desse automóvel? Bom, nós temos aqui então a tabela, ela mostra aqui tempo 0, tempo 2, tempo 4, tempo 6. Está aqui só os valores pares de 0 a 6. Depois nós temos aqui posição. No tempo 0, posição 0. No tempo 2, posição 20. No tempo 4, posição 40. No tempo 6, posição 60. Tem uma lógica, né? Tá bem claro aqui qual é a lógica de tempo e posição, né? Ó, você multiplicar 0 por 10 dá 0, 2 por 10 dá 20, 4 por 10 dá 40, 6 por 10 dá 60. Então vamos ver a velocidade média. Velocidade média, ele é ΔS sobre ΔT, certo? Vamos pegar então o intervalo de espaço e o intervalo de tempo. Eu vou pegar do início até o fim, ó. Do início até o fim no tempo, eu tenho um ΔT. Do início até o fim aqui nas posições, eu tenho um ΔS. Vocês já sabem como que calcula ΔT e ΔS, né? ΔT nós vamos calcular como tempo final menos o tempo inicial. Vamos fazer aqui? Vai dar ΔT igual. O tempo final aqui que eu peguei foi o 6, menos o tempo inicial que eu peguei foi o 0. Então, nós temos um intervalo de tempo de 6 segundos. De 0 até 6 segundos, nós temos 6 segundos. Agora, o ΔS, vamos fazer a mesma coisa. Posição final menos a posição inicial. Então, nós temos aqui um ΔS de... Qual é a posição final aqui? 60 menos a posição inicial, que é 0. Então, nós temos um ΔS de 60 metros, né? Metros está mostrando aqui em cima que é metros e o tempo é segundos. Sistema internacional. Então, nós já temos aqui o ΔT e temos aqui o ΔS. Vamos usar lá na fórmula. O ΔS nós calculamos deu 60, o ΔT nós calculamos deu 6, ou seja, ele percorreu 60 metros em 6 segundos. Fazendo essa divisão, né, bem fácil, dá 10 metros por segundo. Essa é a velocidade média do automóvel. Aí ele diz assim, qual é a velocidade média desse automóvel? Ele não pediu para transformar em km por hora, mas se fosse para transformar, a gente ia pegar esse 10 e multiplicar por 3,6, né? Fazendo isso, a gente poderia fazer assim, ó, coloca o zero aqui para fora, 10, 6, 3, uma casa decimal, 36, ou seja, 10 metros por segundo é 36 quilômetros por hora, ok? Esse é o cálculo, então, que é o que deveria estar parecido no seu upload aí da questão. Valeu? Vamos para a próxima. Essa questão aqui, ela diz assim, se você soltar ao mesmo tempo uma folha de papel aberta e outra ao mesmo tempo, do mesmo tamanho, aliás, só que amassada, em forma de bolinha, ao ar livre, a bolinha vai cair mais rápido. A bolinha amassada chega primeiro ao chão do que a folha aberta. Explique por que isso acontece? Bom, nós já vimos, né? Se eu colocar aqui uma bolinha toda amassada aqui,
uma bolinha toda amassada e uma folha aberta, caindo lá no chão. A bolinha, essa bolinha cai primeiro, cai antes, né? Ela atinge o chão antes, enquanto a folha ainda está caindo. Qual é o motivo disso? Nós vemos que aqui nós temos o ar aqui, né? Temos o ar aqui em volta e o ar ele cria nos objetos uma força para cima que nós chamamos de resistência do ar, como se fosse o atrito do ar, né? A resistência do ar. Essa força é para cima, né? E ela faz um contrabalanço aqui com o peso. Você tem aqui o peso das duas bolinhas e você tem aqui então a resistência. Vou colocar a letra R de resistência. Acontece que a resistência ela tem muito a ver com a área da, da, do objeto que está caindo. Como a folha de papel tem uma área grande, a resistência ela é maior, quanto maior essa área de contato com o ar que está aqui embaixo. Então, a folha aberta ela tem mais contato com o ar que está embaixo dela e a resistência vai ser maior. Então, a resposta seria o quê? A bolinha de papel amassado cai primeiro, porque a área de contato dela com o ar na queda é menor, criando nela uma resistência menor. A folha aberta tem uma área de contato maior, criando nela uma resistência maior, e então ela cai com uma aceleração menor, né? Chega com uma velocidade menor e então ele cai por último entre as duas, né? Cai depois, chega ao chão depois, beleza? Então, quais são as palavras-chave aqui? Resistência do ar. Essa palavra tem que estar na sua resposta. Resistência do ar. Ok? Não só ela, né? Você cria uma frase, né? Dizendo a bolinha amassada tem uma menor resistência do ar, por isso ela cai primeiro. Pronto, já é o suficiente para ganhar a resposta correta. Beleza? Ok? Vamos para a próxima. Próxima questão está aqui, é parecida, né, com a primeira, mas, aliás, elas estavam juntas na nossa lista de exercícios que nós fizemos, né? Quem fez a lista lembra desses exercícios muito bem. Bom, aí diz assim: o que acontece se uma folha de papel aberta e outra do mesmo tamanho, mais amassada, forem soltas em um tubo de vácuo? Explique isso. Bom, então se a gente tem lá um tubo de vácuo, vamos criar um tubo de vácuo, um desenho aqui de um tubo de vácuo. Assim. Sei lá, vamos fazer uma caixa aqui. Tem uma caixa aqui. E essa caixa aqui tem um aparelho ligado aqui, né? Tem um aparelho ligado aqui. E esse aparelho ele expulsa para lá ele tira daqui de dentro o ar. Na verdade, é uma bomba de ar. Uma bomba de ar. Tira todo o ar e aqui dentro forma-se um vácuo. Não existe vácuo perfeito, nós já conversamos sobre isso. Não 100% das partículas não são retiradas, sempre fica uma ou outra, mas já é um vácuo suficiente para testar o experimento da queda dos corpos. Então aqui você coloca uma bolinha amassada e aqui você coloca uma folha aberta. Sem o ar aqui no meio para criar uma resistência para cima, você só tem uma força atuando nos corpos, que é o peso, certo? Como os dois papéis têm a mesma massa, eles são formados da mesma quantidade de matéria, eles são iguais, são idênticos, a única diferença é que não está amassado, né? E em quantidade de matéria eles têm a mesma, então eles têm exatamente o mesmo peso. A força que atua sobre eles é o mesmo. Então eles vão cair sob a aceleração da gravidade. Vão acelerar juntos com a mesma aceleração. Aceleração da gravidade que nós já vimos que é mais ou menos 9,8 metros por segundo ao quadrado. Que muitas vezes a gente arredonda para 10, né? Então eles vão chegar aqui embaixo exatamente ao mesmo tempo. Eles chegam juntinhos. Nós vimos um vídeo do professor Brian Cox, né? Físico, que ele vai até uma câmara de vácuo gigante lá dentro de uma caverna, onde é feito o vácuo e eles soltam lá umas penas e uma bola de boliche, antes e depois, né? O antes a bola de boliche cai primeiro, porque a resistência do ar sobre ele é menor do que sobre as penas caem depois. Mas depois eles fazem um tubo de vácuo onde a bola e as penas caem juntas, beleza? Aí dá para ver então como a resistência do ar atua no formato do objeto que está em contato com o ar e também na massa, né? Quanto menor massa em relação à sua área de contato, menor será a resistência. É o que acontece mais com as penas e elas caem mais devagar. Já no tubo de vácuo isso não acontece, beleza?
Vamos para a próxima. Bom, esse exercício aqui, ele diz assim, no gráfico abaixo representa o valor da velocidade de um carro de corrida em movimento retilíneo em função do tempo. Cada letra indica um trecho do gráfico, isso aqui é irrelevante, tá? Isso aqui pode desconsiderar, porque não, afinal de contas nem tem letras aqui, né? Mas não vai influenciar na questão. Qual é a velocidade inicial do carro? Qual é a velocidade inicial? Bom, isso aqui você não precisa fazer cálculo nenhum, é só olhar o gráfico e indicar, né? Onde ele inicia? Ele inicia no tempo zero. Aqui você tem o tempo, aqui você tem as velocidades. Qual é o tempo zero? O tempo zero é exatamente aqui, ó, né? Esse é o tempo zero. Qual é a velocidade no tempo zero? Olha, ó, vamos subir lá, esse ponto aqui, e a velocidade é de 40 metros por segundo, né? Essa coordenada é 0 com 40. Vê se tem uma outra redonda aqui para a gente observar. Ó, tem uma aqui que mostra 5 com 20, né? E a última aqui também está bem fácil de identificar, é o tempo 10 com a velocidade 0. Então, você tem aqui no início o tempo 0 e a velocidade 40, então é só procurar aqui onde está 40, você tem ali então, a velocidade inicial. Velocidade inicial igual a 40 metros por segundo. Às vezes a gente coloca a letra I aqui também, né? Em vez de ser uma bolinha, é um Izinho, 40 metros por segundo. Ok? Bem fácil, vamos para a próxima. Esse daqui é o mesmo exercício, mas seria uma espécie de letra B. Está o mesmo gráfico aí e diz assim, a pergunta é, qual é a velocidade do carro no instante t igual a 5 segundos? Nós temos um instante, quero saber qual é a velocidade, então a pergunta é, qual é a velocidade quando o tempo estiver marcando 5 segundos? É só olhar no gráfico e indicar. Vamos lá? Inclusive, eu já até falei na resposta passada. O tempo 5 segundos está aqui. Quem é o par ordenado desse tempo de 5 segundos? Está aqui, ó. O par ordenado dele é a velocidade de 20 metros por segundo. Então, aqui na resposta curta, você deveria ter digitado, né? Simplesmente, você colocar o 20, ou colocar 20 barra S, ou escrever 20, ou escrever 20 metros por segundo. Tá tudo ok, tudo certo. Beleza? Vamos para a próxima. Isso aqui também é o mesmo gráfico e diz assim, o gráfico abaixo tem os valores, tá? Aí a pergunta aqui que importa, ó. O carro está acelerando ou está freando? Justifique a sua resposta. Aí tem o texto, tem um lugar aqui para você digitar uma resposta. E vamos dar uma olhadinha? O que nós temos? No tempo zero, nós temos uma velocidade de 40. No tempo 1, a velocidade já cai aqui para uns 36, mais ou menos. Tempo 2, ela já cai para uns 32 aqui, talvez. Aí vai indo, quando chega em 5 segundos, a velocidade já caiu pela metade. Caiu para 20. Depois vai. Quando chega aqui no 10 segundos, a velocidade caiu para 0. Certo? Então repare que aqui você tem 5 segundos mais 5 segundos. A velocidade caiu 20, depois caiu mais 20. Se a velocidade está caindo com o passar do tempo, ele está freando, o veículo está freando. Essa deve ser a sua resposta. Aí justifique a resposta. Como seria a justificativa? Com o passar do tempo, as velocidades estão diminuindo. É só isso. Essa seria a resposta. Então, repetindo. Está acelerando ou está freando? O móvel, o carro no caso, está freando. Aí a justificativa. Com o passar do tempo, sua velocidade está diminuindo. Só isso. Vamos para a próxima. Bom, nós temos mais uma questão aqui conceitual sobre leis de Newton. Diz assim: coloca-se um cartão sobre um copo e uma moeda sobre o cartão. Então, vamos desenhar aqui. Nós já vimos isso, né, nas nossas listas de exercícios. Você tem um copo e você coloca um cartão aqui em cima. Puxando, aí tá, aí tem uma moeda em cima, né? Uma moeda aqui em cima. Uma moeda em cima do cartão. E a gente pode até apagar aqui para não ficar... Aqui, ó. Porque o cartão não é transparente. Sim. Aí. Opa, errei esse último aqui. Aí. Puxando bruscamente o cartão, a moeda cai no copo. Então, se você puxa para cá o cartão com bastante força, né? Bruscamente, com força, a moeda cai dentro do copo.
Ela fica, ela não vem junto com o cartão. O fato descrito ilustra o quê? Bom, pessoal, o fato do cartão se deslocar e a moeda ficar é parecido com o fato das pessoas quando elas batem o carro. Tá aqui a pessoa aqui, ó, tá dirigindo aqui, e ela tem que usar o quê? Pessoal, o que que elas têm que usar? Ela tem que usar o cinto de segurança para segurar ela. Por quê? Porque quando o carro se choca, se ele se choca em alguma coisa, para bruscamente, o corpo continua para frente. E aí quem vai segurar ela é o cinto e também o airbag aqui, né? Se armar um airbag aqui, ó, vai segurar ela também, para ela não se machucar, se chocar contra o vidro ou contra o painel, né? Então veja bem, o carro para bruscamente, mas o corpo não. Isso aqui ilustra a inércia, né? A inércia do corpo do motorista. O mesmo ocorre em cima, só que é o contrário, olha só. O cartão é deslocado com força. Então, em vez de parar de uma vez, ele é deslocado de repente. E a moeda que estava parada, ela continua parada. É como se ela quisesse ficar parada, como se ela tivesse uma preguiça. E é como se o corpo do motorista aqui, ó, ele quisesse continuar andando. Tá? Isso tem um nome. Isso chama-se inércia. A inércia dos corpos. Tanto para ficar, quanto para continuar andando. Então a moeda, ela é como se ela quisesse, é como se ela tivesse uma vontade de ficar parada, de continuar parada. E o corpo do motorista, a mesma coisa, é como se ele quisesse continuar andando, né? Ele, na verdade, continua andando. É claro que isso não é uma vontade que o corpo tem, né? Que os corpos, eles não têm vontade, eles são inanimados. Pode ser a consciência humana, mas a gente não, o carro freia de uma vez, a gente não pensa em continuar andando. Então, a gente vai assinalar aqui, primeira questão, a inércia. Não é ação e reação, que é a terceira lei. Não é a aceleração, porque a aceleração vai ter mais a ver com a segunda lei, né? Segunda lei, lembra da segunda lei assim? Ela só tem a ver com aceleração. Não é o caso aqui. Não é o caso do atrito. E também não é essa alternativa nenhuma das anteriores. Então, é a inércia dos corpos. E nós sabemos que a inércia tem a ver com a primeira lei de Newton. Beleza? E vamos para a próxima. Vamos lá. Mais uma questão sobre leis de Newton. Essa daqui é para você responder qual é o nome da lei e qual é o número da lei. Tá? No meu print aqui ficou cortado, mas dá para ver bem aqui, né? Que nós temos aqui o. Deixa eu trocar aqui para azul. Nós temos aqui o princípio da ação e reação. Ação e reação. Depois nós temos o princípio fundamental da dinâmica. Vamos escrever aqui. Ficou meio dinâmica. E princípio da inércia aqui embaixo. Vamos lá. Princípio da ação e reação. Ela é a última lei, né? Nós vimos, é a terceira. Então tá fácil, marca aqui. Depois o princípio fundamental da dinâmica, que é aquela que tem a fórmula. Fama, né? É a segunda lei. E a inércia que nós vimos foi a primeira. Então ela é aqui a primeira lei. Ok? Vamos para a próxima, que é parecida com essa. Bom, pessoal, e tem outra questão aqui que é parecido, mas agora a gente tem os enunciados e os números das leis. Eu vou até pedir um favor, quem chegou até aqui no vídeo e puder, você vai me dar escreve para mim aí, dizendo se durante a prova ficou assim cortado mesmo, reticências, ou se você conseguiu ver a frase toda, tá? Porque no meu print aqui que eu tirei da prova, eu só consigo ver o início. Mas não tem problema, né? Esse início aqui é exatamente igual aos enunciados que a gente viu. Então dá para sacar aqui, ó. Por exemplo, para toda ação existe uma reação. Já sabe disso. E essa aqui a gente já sabe, obviamente, que é a terceira lei de Newton. Tá? Depois nós temos ali, ó, um corpo em repouso. A gente sabe que é o início do enunciado da primeira lei. Um corpo em repouso ou em movimento retilíneo uniforme tende a permanecer nesse estado até que uma força resultante não nula atue sobre ele. Essa é a primeira lei. E aí sobrou quem? Sobrou a segunda lei, óbvio, que é o início, diz assim: a força resultante sobre um corpo é igual ao produto de sua massa pela sua aceleração adquirida. Então nós temos aqui a segunda lei e assim fica o gabarito das respostas com os enunciados.
Beleza? Vamos para a próxima. Essa daqui estava muito fácil, né? Dizia assim: qual o nome do aparelho constituído de uma mola e de uma marcação graduada que nos permite medir as forças? Então, a gente tinha um aparelho que era assim, opa, tinha um aparelho que era um tubo. Lá dentro a gente tinha aqui dentro uma mola. Aí aqui embaixo a gente coloca um ganchinho para poder pendurar as coisas, né? Coloca um peso aqui. Esse peso tem uma força-peso, lógico, né? E essa mola estica. E aí nós temos uma marcação aqui, como se fosse uma reguinha, né? E aí nós temos alguma flechinha em algum lugar aqui na mola que aponta uma marcação. Conforme a mola estica, ele marca números diferentes. E lá em cima a gente tem uma estrutura aqui para poder pendurar, né? Qual é o nome desse aparelho? Não é forçômetro, não é cronômetro. Cronômetro mede tempo, cronos é tempo. Termo é calor, temperatura, medida de calor também não. Newtômetro, não, né? Newton tem a ver com força, mas não é. E aí nós temos dinamômetro. Metro é medida e dinamo quer dizer força. Força. Então é um medidor de força, é exatamente isso. Nós temos aqui o aparelho, é chamado de dinamômetro. Apesar da forçômetro ter alguma lógica, mas não é esse o nome dele, né? Dinamômetro, beleza? Ok, vamos para a próxima. Bom, esse exercício diz assim: um bloco de 10 quilogramas de massa sofre a ação exclusiva de duas forças, como mostra a figura abaixo. Então, nós temos aqui o bloco, a massa desse bloco é de 10 quilogramas, e nós temos duas forças aqui. Vamos chamar aqui de F1 igual a 3 newtons. E aqui nós temos uma F2 que o valor dela é de 2 newtons. Aí nós temos assim, a pergunta: qual o valor, a direção e o sentido da força resultante, ou seja, Fr, que atua sobre o bloco? Bom, para a gente calcular primeiro o valor ou a intensidade dessa força resultante, a gente tem que ver os vetores. Como eles estão para o mesmo lado, o mesmo sentido, eles têm o mesmo sentido, então nós vamos fazer a soma, eles estão se ajudando. F1 mais F2, certo? Então vamos lá. Quanto vale cada um? Um vale 3, o outro vale 2. Então nós temos uma força resultante de 5 newtons. Esse é o resultado, é a soma dos dois. Eles estão para o mesmo sentido. Se eles tivessem sentidos opostos, nós faríamos a subtração dos dois vetores. Bom, a intensidade a gente encontrou. Agora, qual é a direção? A direção. Nós tínhamos antes dois vetores horizontais. Horizontal, horizontal. Continua sendo horizontal, tá? Continua sendo na linha do horizonte. Então, horizontal. E a direção é a ponta da seta. Se a ponta da seta do F1 é para a direita, a do F2 também é para a direita, o resultado disso também será para a direita, para o mesmo lado, óbvio, né? As duas forças estão se ajudando para um lado, que é o lado da força resultante. Então a direção aqui vai ser, vou colocar abreviado aqui para a direita. Seria a abreviação. Direita. Vou colocar aqui uma corzinha para a gente assinalar. Direção horizontal. Opa, eu escrevi errado aqui, pessoal. Desculpe, vou apagar aqui. É sentido. Sentido. Desculpe aí. E, por último, nós temos... Opa! Por último, nós temos aqui a força resultante, que isso aqui é a intensidade. Intensidade, que nós também chamamos de valor. Intensidade. Ok? Então, tá aqui as três respostas. Intensidade, o valor, direção e o sentido. Vamos procurar a resposta aqui? Bom, 1 newton a gente já descarta. Então, já descarta esse e já descarta esse aqui. 5 newtons, os outros 3. A direção é horizontal, então isso aqui já está fora. Ó. Vertical, está fora. Deixa eu ver o que mais. E sobrou, então, letra C e letra E. Letra C e letra E. Vamos ver o sentido. O sentido é para a direita. E no sentido para a direita. Pronto, está aqui. Ah, não, mas essa B não pode, né? Então, aqui, sentido para a direita. Letra C. E a última está sentido para a esquerda, que não é. Ok? Então, a resposta é a letra C. E vamos, eu acho que é para o último exercício agora.
Vamos lá então para o último exercício. E ele diz assim: o bloco tem 10 quilogramas. Vamos assinalar aqui de novo, como eu fiz da outra vez. Massa de 10 quilogramas. Sofre ação exclusiva de duas forças, como mostra a figura. Exatamente a mesma figura do exercício anterior. Aí diz qual o valor da aceleração adquirida pelo bloco? A gente vai calcular então a aceleração que esse bloco tem. Eu já sei a massa, que é de 10 quilogramas, certo? E aí, com essas duas grandezas, vocês lembram da segunda lei, né? A segunda lei diz assim, ó, força resultante é igual, vou colocar um R aqui, resultante, massa vezes aceleração. Aceleração eu quero encontrar, a massa eu já sei que é de 10 quilogramas, vou deixar aqui, vou deixar o A aqui de aceleração que eu não sei, mas será que dá para achar a força resultante? A gente fez isso até no exercício anterior, né? Nós temos aqui dois vetores para fazer a força resultante. A força resultante é a soma do vetor 3 com o vetor 2. Então, nós temos um vetor resultante de 5 newtons. Vou colocar um 5 aqui. Beleza? Tá dando até a dica lá. Use a segunda lei. Aqui, eu estou usando. Depois fazer o upload no caderno. Não esqueça a unidade da resposta. Vamos lá, então. Bom, vou deixar a aceleração sozinha, então vou passar o 10 dividindo. Aqui que muita gente erra. Ó. O 5 recebe o 10 e o A fica sozinho. Aqui o pessoal está invertendo. Vocês estão fazendo assim, ó. Chega aqui, ó, 10 vezes o A, e aí na hora de passar o 10 e isolar o A, fica aqui o A sozinho, mas aí vocês pegam o 10 e dividem pelo 5. E aí vocês estão dizendo que a resposta é 2. E tá errado? Isso aqui tá errado. É assim, ó. O 10 é que vai dividir com 5, vai para baixo, certo? E aí nós temos A igual a 5 dividido por 10, 5 dividido por 10, coloca um zero aqui, coloca 0, cabe 5 vezes. 5 vezes 10 é 50, não sobra nada. A resposta é 0,5 metros por segundo ao quadrado. Esta é a resposta, esta é a aceleração que o bloco adquire, o bloco de 10 kg adquire, sofrendo uma aceleração, então, de meio metro por segundo ao quadrado. Beleza? É isso, pessoal. E aí a gente finaliza, né? Esse exercício aqui tinha que fazer o upload, mandar para mim os cálculos. E a gente finaliza a resolução dos exercícios da prova e finalizamos finalmente o primeiro bimestre. O próximo vídeo já será início do nosso segundo bimestre. Nós vamos continuar os capítulos do mesmo padrão, né? Eu vou escanear as folhas, vou fazer os vídeos aqui para vocês. Vou dar os exercícios, vou dar uma semana para a resolução dos exercícios e depois a gente faz o vídeo comentando e resolvendo os exercícios. Mas pessoal, não esperem o meu vídeo com resolução, tá? Façam antes, que assim você vai treinar. Você vai errar, você vai acertar, você vai ter dúvidas, então você vai anotar as dúvidas, e aí quando você ver aqui o vídeo da resolução, a gente pode esclarecer então as suas dúvidas. Permanecendo as dúvidas depois do vídeo da resolução, você pode escrever para mim aqui no Classroom, pode escrever para mim no WhatsApp. Se for preciso, eu faço um novo vídeo com explicação. Se eu precisar fazer um vídeo só para você que está em dúvida, eu faço, não tem problema, tá bom? É só pedir socorro. Valeu, pessoal! Então, vamos continuar aí com bons estudos e nos resguardar, ficar em casa se puder, cuidado com o coronavírus. Se tiver que sair de casa, vamos levar o álcool gel no bolso, vamos usar as nossas máscaras. Inclusive, eu já até comprei máscara nova do Flamengo, né? Você sabe que eu torço pro Flamengo. Comprei máscaras do símbolo do Flamengo e então se cuidem, pessoal. Valeu? Eu espero que isso passe logo e a gente possa se encontrar novamente. Valeu? Abraço, tchau, tchau.